Você acompanhou a história de uma influenciadora brasileira que divulgou nas redes sociais que estava tendo dificuldades em acessar o serviço de saúde aqui no Japão? Se você não acompanhou, eu vou te explicar um pouco e vou aproveitar para falar sobre o sistema de saúde coletiva aqui no país. Bom, a história é a seguinte: uma influenciadora brasileira que, nas suas redes divulga países, viaja bastante, esteve em viagem pela Tailândia e lá foi mordida por um macaco. Ela procurou o serviço de saúde e recebeu o atendimento com a indicação de tomar vacinas antirrábicas. Ela não apresentava nenhum sintoma de raiva, mas teve uma medida, uma prescrição de tratamento preventiva para que não tivesse desenvolvido o vírus da raiva. Ela tomou a primeira vacina na Tailândia, mas já tinha a sua passagem marcada para o Japão, onde ela continuaria a sua tour pela Ásia. Chegando aqui, então, ela foi atrás da segunda dose da vacina, mas para surpresa dela, ela não conseguiu o atendimento imediato. Ela chegou, parece que no final de semana, feriado, e as clínicas estavam fechadas, e os hospitais também. Agora, diferente do Brasil, a gente não tem aqui no Japão, aberto para todo mundo, de portas abertas, um serviço emergencial onde se possa procurar um atendimento médico de repente. Então, a situação dela, que naquele momento que ela tinha que tomar a vacina para prevenção da raiva, ela não conseguiu o acesso imediato. Num segundo momento, então ela entendeu que ela precisava ir para um lugar especializado e ela conseguiu uma clínica e tomou a vacina. A surpresa dela ali, então, foi que essa clínica não aceitava o seguro de viagem, Então ela precisou pagar o valor integral. E o valor integral era da consulta e também da vacina. Aqui no Japão, o sistema público não gratuito, o sistema coletivo de saúde, ele funciona da seguinte forma: as pessoas que contribuem com um seguro nacional chamado Shakai Hoken ou Kokumin Hoken, que é um seguro regional, têm acesso ao serviço de saúde subsidiado pelo governo. Isso quer dizer que, se você trabalha, paga seus impostos, você vai com a sua carteirinha até a clínica ou hospital e vai pagar 30% do valor daquela consulta, exames e medicação. 70% é o governo que banca. Quando a gente não está incluído no Shakai Hoken, por exemplo, a gente é obrigado a pagar o valor total, 100%, e geralmente sai muito caro. Mas, para as questões preventivas, esse seguro não funciona. Então, é um subsídio do governo para quando as pessoas têm algum tipo de doença e o médico prescreve um tratamento. Mas nem todas as doenças entram nesse seguro. Por exemplo, o câncer está fora. Bom, ela conseguiu, tomar a vacina e pediu para a enfermeira colocar no cartão de vacina aquele adesivo, que comprova que a gente tomou a vacina. E aí a segunda surpresa dela, para colocar esse papel na sua caderneta de vacina, você também precisaria pagar o valor que era mais ou menos metade da consulta. Isso quer dizer que era um valor bem caro, porque uma consulta aqui no Japão, quando você paga 100%, a consulta gira em torno de $100. De fato, é um susto, e é um susto para todo mundo que chega aqui saber que coisas simples, que a gente considera coisas simples no Brasil, aqui são cobradas. Uma outra coisa que é cobrado aqui e que muitas vezes é mais que o valor da consulta é o atestado médico. Então você passa por um médico, se você quiser o atestado médico para levar para sua empresa, para levar, enfim, para qualquer trâmite burocrático, você vai pagar um valor que, via de regra, gira em torno do dobro do que você vai pagar na consulta, quando essa consulta é subsidiada pelo governo. Então vamos supor que você passou pelo médico e pagou 1.500 ienes, o seu atestado vai sair em torno de 3.000 ienes. Continuando a saga da influenciadora, ela conseguiu tomar a vacina, então continuou o tratamento, só que ela teve uma reação alérgica na pele, uma reação que ela considera como grave, o que estava escrito lá da pesquisa dela, estava dando que a reação na pele era uma reação grave, e ela ficou desesperada, foi atrás de atendimento. E novamente ela não conseguiu atendimento imediato. Por quê? Aqui no Japão,
para você ter acesso ao serviço emergencial, que seria o pronto-socorro, né, que a gente conhece no Brasil, há critérios muito rígidos. E eles não são portas abertas. Então, não é como no Brasil, que a gente sabe, tá passando mal, vai lá em tal hospital, né? Ou tem um plano de saúde, sei que o hospital tal atende emergência no plano de saúde. Aqui não é assim. Quando você passa mal, e é num momento que você não pode ir para uma clínica, você vai precisar ligar para o serviço emergencial e eles vão verificar aonde é que existe um profissional de plantão da área que você se queixa. Então, por exemplo, se você estiver passando mal por uma questão do coração, né, e suspeita que está tendo, por exemplo, um ataque cardíaco, essa central de atendimento vai verificar dos hospitais da região onde existe um cardiologista de plantão. E aí você vai ser direcionado para esse hospital. Via de regra acontece isso quando a gente chama também uma ambulância, né? Então, você está passando mal, eles vão verificar pela chamada telefônica se de fato é uma questão que precisa da ambulância. Chegando até o local, a equipe vai te examinar e vai procurar por um hospital mais próximo que tenha o profissional da área que você precisa. Então, muitas vezes, demora até você, do momento que a ambulância chegou até te levar para o hospital, demora, porque eles ficam esperando essa central indicar qual é o hospital e se eles vão te aceitar. Então, uma outra diferença, no Brasil, os profissionais da saúde, os médicos, eles não podem se recusar a atender alguém que está passando por uma situação de dificuldade em saúde, né? Isso está, inclusive, no código de ética, né, no juramento que eles fazem quando se formam médicos. Aqui no Japão, não. Então, está sob critério da clínica e do hospital te receber ou não te receber. E isso não é um problema para o governo japonês. E por isso que, durante a pandemia, muita gente, né, precisava de atendimento e os hospitais recusaram. E né, as equipes de saúde não encontraram hospitais que estivessem aceitando. Isso é um tanto quanto comum. Uma outra questão, então, diante desse quadro alérgico, né, ela não conseguiu encontrar uma clínica aberta, era final de semana, feriado, as clínicas fechadas, os hospitais fechados, ela tentou atendimento emergencial, mas pelo protocolo japonês não era um caso de emergência. Então, nessa situação, a recomendação sempre espere até depois do feriado e vá para uma clínica que você conheça, uma clínica perto da sua casa, ou ainda que seja o hospital, mas não vai ser o atendimento emergencial. Então, nessa situação, ela procurou um médico brasileiro, fez uma consulta online, o médico verificou a situação, prescreveu alguns medicamentos e ela foi atrás de conseguir esses medicamentos, né? Imagino que sejam antialérgicos, já que a reação alérgica era grave. E ela disse que também não conseguiu. Ela não conseguiu na farmácia, não conseguiu com o médico, porque o que acontece? Aqui no Japão existem dois tipos de farmácia. A drugstore e a farmácia que está vinculada ao médico, que dispensa as receitas médicas e geralmente fica próxima de clínicas. Então, quando a gente passa com o médico, ele vai receitar remédios que fazem parte do escopo dele de tratamento. Então, esses remédios que os médicos receitam, eles só são vendidos na farmácia que é específica para dispensar a medicação. Não é numa farmácia grandona, tipo drugstore, porque essas farmácias vendem remédios que não são de prescrição médica, vendem remédios que são considerados mais seguros, muitas vezes com uma concentração do princípio ativo que é mais baixa, substâncias que nem sempre são exatamente remédios, né? Podem ser substâncias terapêuticas, mas não necessariamente consideradas remédios. Se a gente tem uma receita médica, a gente vai numa farmácia que é específica para essa receita. Se a gente não tem receita, a gente vai, né, para uma farmácia comum, que é a drugstore, e compra medicamentos que são de uso comum, sem receita. Nesse caso, tendo uma receita de um médico do Brasil, essa receita não é válida no Japão. Ela precisa passar por um médico japonês que vai avaliar o caso, vai avaliar a receita. Muitas vezes avalia um documento que vem junto com essa receita, um relatório que o médico brasileiro pode fazer e avaliar se está de acordo com os tratamentos do Japão.
Pode ser que a medicação que o médico brasileiro passou não exista aqui no Japão, porque muitas vezes as medicações não são aprovadas pelo governo japonês. Então, por exemplo, a dipirona, que a gente usa tanto no Brasil, não é aprovada pelo governo japonês. Então, não adianta, você não vai conseguir comprar aqui. Então, esse médico vai avaliar e vai fazer uma receita, ele vai fazer uma receita dele. E aí, com essa receita, você vai ter acesso. E o último vídeo dela, né, que é o que tem circulado bastante nas redes sociais, é ela já desesperada, chorando, dizendo que ela vai voltar para o Brasil, né, vai abandonar esse projeto de fazer um tour aqui no Japão, porque ela está muito preocupada com a saúde e não está encontrando o atendimento adequado. Então, se vocês vierem ao Japão como turistas, é importante saber que no caso de uma emergência médica, vocês vão ligar para o número 119 e vai ter um atendimento que vai começar em japonês. E vocês precisam pedir por uma tradução para o inglês ou para o português. Em inglês é eigo e português é portugarugo. Se for uma emergência, vai chegar uma ambulância e vocês vão conseguir o atendimento em um hospital. Particularmente, eu me sinto muito mais tranquila, atendida aqui no Japão do que quando eu morava no Brasil. Mas eu também tenho algumas críticas, né? Com relação a essa situação tão polêmica, que foi da moça que foi mordida pelo macaco e não teve acesso a um tratamento adequado, né? Não teve um acesso adequado à saúde aqui no Japão, eu diria que o Japão, embora ele esteja muito aberto para o turismo e muito aberto também para a imigração, né? Porque antes do turismo a gente tem já essa onda de imigrantes entrando no país, inclusive os brasileiros, desde a década de 90. Apesar disso, o Japão não conseguiu estruturar um atendimento que envolvam as questões dos estrangeiros. Porque uma vez que você abre o país, né, para determinada população, ou para determinadas populações, é preciso ter em mente de que algumas demandas irão surgir. E esse país vai precisar atender a essas demandas, né? O ano de 2024 foi o ano recorde de turistas no Japão. Óbvio que muitas coisas vão acontecer, desde um atendimento emergencial de saúde a outras questões, né? Então, por exemplo, essa moça foi mordida por um macaco, né? Ela começou a fazer o atendimento preventivo para que não tivesse o vírus. Ela não tinha sintomas, mas é uma questão também de saúde pública, né? Então, como que o Japão vai lidar com situações de pessoas que podem entrar contaminadas com algumas coisas, né? E como que ele vai ter um atendimento que seja adequado, embora a doença não ocorra no Japão. No caso da raiva, ela foi erradicada na década de 50. Então, não é comum que se faça uma prevenção grande contra a raiva no Japão. E a gente não tem contato do ser humano aqui com animais selvagens ou soltos, assim, na rua, que possam estar contaminados. É muito raro quando tem algum tipo de ataque. A gente, né, nem quase não ouve falar. O que eu ouço falar aqui é ataque de urso, então, né. Mas se a gente, né, abre, né, as portas do país para os turistas, virão pessoas de muitas partes do mundo, vai ter uma circulação muito grande de pessoas e pode acontecer de alguém ter alguma doença e é preciso ter uma organização para fazer esses atendimentos, com certeza. Uma outra crítica que eu faço é com relação à saúde mental. Então, a partir do momento, e aí pensando mais na questão dos imigrantes, né? O Japão tem uma história conturbada com relação à saúde mental, é um dos países que mais tardiamente no mundo fez alguma reforma psiquiátrica, ainda se debate com isso, ainda impera a questão dos hospitais psiquiátricos, é um dos países que mais tem leito psiquiátrico no mundo. Isso não é uma boa coisa, porque o leito psiquiátrico não tem tecnologia, ele é simplesmente um depósito de pessoas. No caso da infância, então, nem se fala, né? A gente tem pouco tipo de tratamento, tem padronizado o método ABA, que a gente sabe que pode funcionar para um treinamento, para ter mais autonomia, mas não está atingindo a causa do sofrimento. Então, não há diversidade de terapias à disposição, não há nem profissionais para oferecer alguns tipos de atendimento, como, por exemplo, a psicologia também. A psicologia no Japão foi reconhecida pelo governo há pouco tempo, né?
Se a gente vai para um país, é importante que a gente saiba minimamente como funciona o sistema de saúde. É bom vocês ficarem sabendo que se vierem para cá como turistas e tiverem uma emergência médica, tem o caminho certo para chegar ao atendimento. Vou falar um pouquinho da minha experiência pessoal com o sistema de saúde coletiva aqui do Japão. Então, eu estou no Japão há 5 anos, né? Nesse tempo eu precisei uma vez de um atendimento emergencial com ambulância e nesse caso, né, o atendimento do telefone foi feito em português, porque a pessoa que ligou, né, para a central perguntaram qual era a língua e falou português e encontraram um tradutor. Embora na minha região não haja brasileiros, né, são pouquíssimos brasileiros, eu estou mais no norte do Japão. Mesmo assim, teve atendimento em português, perguntaram, né, algumas o que eu estava sentindo, né, como estava a situação, enviaram uma ambulância, esperei um pouquinho para eles encontrarem um hospital e fui para um hospital que é perto daqui da minha casa, né, no caso havia a especialidade que eu precisava nesse hospital. Estávamos na época do corona, embora meu caso não tenha sido nada a ver com corona, e na minha cabeça, né, que estou acostumada a pensar o Brasil, imaginei que o hospital estaria lotado. Inclusive eram essas as notícias que a gente via na televisão, né, de que os leitos em Tóquio estavam, né, completos, que não tinham mais vagas em hospitais. Imaginei que seria o mesmo aqui, mas não. Nesse dia que eu fui para o hospital, só havia eu sendo atendida na emergência. Então estava um médico, tinha uma equipe, eles me atenderam muito bem. Eu estava com dificuldade de falar em japonês, eles usaram um tablet com tradutor para traduzir para o português para mim. No final eu precisava então sair bem do atendimento, no final eu precisava pagar, né, pelaquela consulta e pela ambulância, e aí era de madrugada, não tinha ninguém para fazer essa cobrança. Então a enfermeira falou, não se preocupe, quando você estiver melhor, você volta ao hospital e faz o pagamento. Não precisa ser na segunda-feira, acho que era um sábado. Então ela falou, não precisa ser na segunda-feira, pode ser durante a semana, não se preocupe, mas depois você volta com esse papel e faz o pagamento. E assim eu fiz. Nesse período que eu estou no Japão, precisei já ir ao médico várias vezes. Nunca tive um atendimento de saúde que tenha sido ruim, embora, né, tenha pegado alguns médicos que conversavam menos, que tinham menos empatia. Alguns médicos que não estavam abertos a tirar minhas dúvidas e alguns médicos que me passaram algum tratamento que eu não concordava, mas eu não fui informada. E aí quando eu cheguei em casa e fui fazer a minha pesquisa sobre que tipo de medicação era, verifiquei que era uma que eu não ia tomar e não tomei. Simplesmente assim. Mas nunca tive um atendimento que tenha sido muito ruim. Infelizmente no Brasil já tive tanto no Serviço Público de Saúde, no SUS, embora eu defenda muito, né, acho que é o que a gente tem, uma das coisas mais preciosas que a gente tem no Brasil é o SUS, que atende todo mundo e não importa se é estrangeiro, morador de rua, se tem dinheiro, se não tem, o SUS é para todo mundo. Já tive atendimentos ruins no SUS e já tive atendimentos ruins na rede privada também. E já tive atendimentos muito, muito ruins. Então, aqui não é a experiência que eu tenho. Eu moro numa cidade pequena, né, de uma região que não tem tanta gente. Quando eu vou ao médico, eu já faço todos os exames na hora. Então, às vezes tem um pouco de fila para passar pelo médico, mas se ele passa, né, prescreve algum exame, eu já saio da sala do médico e vou fazer o exame. São exames complexos, como tomografia computadorizada, fazer exame de sangue, alguns, né, que exigem coisas mais complexas, eu faço na hora. Tomografia computadorizada, ressonância magnética, raio-x, ultrassom, os resultados são todos na hora. Exames de sangue, dependendo de qual é o exame, às vezes tem algum que demora uma semana para sair, mas os simples saem também na hora. Então, eu vou para o médico, espero, né, meia hora para ser atendida, passo na consulta, saio da sala dele, vou para outra sala, faço o exame mais complexo, volto para a sala dele, ele já analisa tudo, né, me dá o diagnóstico e o tratamento. A minha experiência aqui no Japão costuma ser essa. Não tive nenhuma experiência de muita demora, de ficar 6 horas esperando, como é comum, né, nos atendimentos no Brasil, principalmente na emergência.
E quando a gente sai do médico com a receita e vai para a farmácia, né, que é essa farmácia especializada, tem que haver um farmacêutico e ele vai te explicar, né, sobre essa medicação, quais os efeitos colaterais, como que a gente toma, que caso que a gente não deve tomar, o que a gente faz em caso de algum efeito colateral, né, e costuma ser também atendimentos muito cuidadosos, né, muito atenciosos, porque ali tem as informações que, né, os médicos não deram com relação ao remédio.